Uma pesquisa de 2025 revelou que 8 em cada 10 jovens da geração Z considerariam se casar com uma IA. E o que leva a isso? A promessa de um parceiro que sempre está disponível, que te entende, que não te julga e que não tem defeitos humanos. E isso vai ser um dos temas principais do vídeo de hoje. E aí, tudo certo? Então, a pedido do inscrito Leonardo Diniz, que sugeriu esse tema de vídeo, que possivelmente ele assistiu outro vídeo que eu fiz a respeito dos novos relacionamentos, né, que possivelmente vai ser com IA. Se vocês ficarem curiosos, depois que eu terminar esse vídeo, vocês vejam o vídeo anterior, que basicamente ele perguntou assim: você poderia falar sobre os impactos do relacionamento com IA na formação de casais, no mercado de garota de programação, com a diminuição da demanda, e no ramo da indústria cosméticas, já que a maioria das despesas de beleza são usufruídas por mulheres que geralmente são pagas pelos homens. Então eu não só vou abordar esse tema a respeito da indústria de cosmética, a respeito da diminuição do mercado de garoto de programação, mas eu vou falar de um tema muito mais amplo que pode impactar sim a sociedade se, né, ao meu ver, né, começar a ter esse novo modelo de relacionamento com inteligências artificiais. Então, se você ficou curioso para ver esse vídeo, fique até o final. E antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para apoiar o canal, para me ajudar, né, financeiramente falando. E também deixar aqui um apoia-se para você também me ajudar a manter o canal na ativa, me ajudar nas despesas aqui de casa, beleza? Então, já deu uma merchan e vamos embora. Como no vídeo anterior eu já disse para vocês, eu reparei muito nos comentários de vocês que a maioria, né, pretende se relacionar com alguma inteligência artificial, se possivelmente avançar de um jeito que não dá para duvidar que vai acontecer, que a maioria pretende sim ter algum tipo de vínculo, algum tipo de relacionamento a mais com uma inteligência artificial, com um robô. E, cara, eu já dei minha opinião no vídeo e, querendo ou não, isso vai ser um ponto de virada. Tipo, daqueles que acontecem a cada 100 anos de história da humanidade. Assim como o celular, que mudou tudo, né? Como a internet virou o mundo do avesso. Agora com a inteligência artificial, que tá entrando na parte mais íntima da vida das pessoas, né? Os sentimentos em si. A gente vai deparar com relacionamentos que vão virar casuais, né? De você ter algum tipo de vínculo, né? Um afetivo com alguma inteligência artificial. E a gente entra em um ponto que, por exemplo, assim, uma pesquisa, né, da Pew Research 2023 mostrou que o número dos jovens adultos nos Estados Unidos atingiu números históricos, especialmente entre os homens. Cerca de 63% dos homens entre 18 a 29 anos, mais ou menos, estão solteiros e o número só cresce. Essa pesquisa foi em 2023. Agora imagine 2025, com todo esse questionamento que eu já fiz vídeo aqui sobre falsas acusações, falsas denúncias, parceiros querendo tudo do outro, mas não tem nada a oferecer, exigindo isso, aquilo, se você não agradar, se é descartado, né, com aquela cultura do descarte, que eu já expliquei como que é. E a entrada, né, das inteligências artificiais, querendo ou não, mano, vai virar uma tendência segura, entre aspas, né, para esses tipos de pessoas que não se encaixam ou que não tem nenhum tipo de escolha, né, é assim que eu posso dizer, para engatar em um relacionamento. E vai aumentar tanto esse número que, como o inscrito perguntou para mim: mas como que vai ser as consequências de, por exemplo, garoto de programação, indústria, etcétera? Qual vai ser o real impacto nos mercados que sempre lucrou com a solidão masculina? Cara, vamos ser diretos. Esses mercados, né, que dependem da carência emocional e da ausência do afeto genuíno, que vocês sabem muito bem, se um homem encontra uma IA que o elogia, que conversa com ele, que manda foto personalizada, que diz que te ama, de graça, né? Ou por uma assinatura bem mais barata, bem mais em conta. Cara, você realmente acha que ele vai gastar milhares de reais por mês buscando esse tipo de conexão fora do mundo virtual? Possivelmente ele não vai, né? E a tecnologia está se tornando uma alternativa à fantasia, se é que vocês me entendem. E isso tem um potencial de derrubar a demanda, desse mercado de, né, que sempre lucrou com a solidão masculina em poucos anos, né? Por quê? Na questão das garotas de programação. Se, por exemplo, assim, o homem consegue ter algum tipo de relação mais íntima, se é que você me entende, com o avanço das inteligências artificiais, não dá para duvidar isso, e ele pode, tipo, personalizar o tipo de IA que vai ser,
a forma que vai ser, por exemplo, ele pode ter aquele conforto de ter na própria casa, sei lá, um próprio quarto, ter a hora que quiser, no tempo que quiser, entendeu? Pagando um plano mensal, né, tipo, que consequentemente vai ser muito mais barato, né, que uma garota de programação, na vida real, assim que eu posso dizer. Também tem aquela questão da segurança da saúde, né, porque querendo ou não, nessa onda que vai ter, né, de relacionamentos com inteligência artificial, eles vão tentar justificar que é muito mais seguro, né, para sua saúde, que você não vai ter contato com pessoas que tiveram vários relacionamentos, que você me entende, medo de pegar algum tipo de infecção, né, sexual, algum tipo de doença, algum tipo de outros problemas em si, além disso que pode acontecer. Então, eles vão ter essa justificativa de que compensa mais você ter um tipo de relacionamento com inteligência artificial do que com a própria garota de programação em si, porque eles podem idealizar, né, uma mulher perfeita, né, sem defeitos, sem nenhum tipo de desconexão com ele, que agrade ele 100% e, né, em contraste com uma garota de programação, você vai ter que pagar ela, mesmo ela elogiando, às vezes não vai ser aquilo em que você esperou, né, aquela pressão e outras coisas a mais. Isso vai se criando uma alternativa que vai derrubar, né, essa profissão que tem milhares de anos, tem um vínculo, né, com a solidão masculina, porque geralmente não a garota de programação faz o ato em si, que nem eu já fiz um vídeo aqui que eu vou deixar no card. Geralmente a maioria dos frequentadores desse tipo de conexão, né, com a garota, geralmente são pessoas solitárias, geralmente só estão lá pra desabafar o que aconteceu com a vida, porque geralmente, sei lá, se tiver casado ou tem alguma parceira, a parceira não ouve, e outras coisas a mais que tem, né, mas geralmente as pessoas têm essa solidão em si, né, a carência emocional, que se a inteligência artificial já faz isso sendo a perfeita pra você, você não compensa mais você pagar, sei lá, dinheiro aí pra uma garota que pagando, acabou, tchau. Se você quiser, que eu faça isso de novo, quiser que eu ouça você, você vai ter que pagar de novo. Não. Se você paga um plano mensal com uma inteligência artificial e vai ser todo mês o horário que você quer, o dia que você quer, sem aquela burocracia, pagamento, né, que você tem que pagar, senão você não vai usufruir. Não é que não vai existir mais nenhum tipo de pessoa que vai querer um relacionamento com garotos de programação, mas com certeza, isso eu posso garantir, que vai ter uma diminuição drástica na procura desse tipo de mercado. Aí tá, beleza. O inscrito também perguntou sobre a indústria cosmética, né, que gera bilhões anualmente e que isso pode impactar se a maioria dos homens, né, tiver relacionamentos com inteligência artificial. Cara, a gente bem sabe que quando acontece algo que tira dinheiro de uma indústria, de um mercado, sempre eles vão migrar para outro tipo de mercado. Que nem, por exemplo, na minha visão, eu posso estar errado, se vocês podem deixar aqui no comentário o que pode acontecer, mas na minha visão, se acontecer isso, né, o mercado dos cosméticos vai sim, né, ter uma drástica baixa, né, de compras, enfim, mas não vai deixar de existir, entende? Possivelmente eles podem ter algum tipo de, sei lá, collab com alguma plataforma de inteligência artificial, com algum desenvolvedor de inteligência artificial e, sei lá, fazer uma collab de, se você quer personalizar sua inteligência artificial, né, sua companheira, você pode melhorar a beleza dela, comprando, algum tipo de, como que eu posso dizer? Algum tipo de passe, né, que nem dos jogos. Se você comprar um passe do jogo, você vai ter direito a mais skin lendária, algum tipo de equipamento que não tem no jogo, vai ser algo raro, né. Possivelmente, a meu ver, eu acredito que pode acontecer isso, né, tipo assim, a indústria, beleza, que faz, sei lá, base, vai fazer uma colaboração com uma plataforma de inteligência artificial que você, por exemplo, paga, aí você pode melhorar a pele do seu avatar, né, da sua inteligência artificial, você pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Ao meu ver, pode ser uma alternativa que esse mercado de beleza, de cosmético, pode fazer, né? Mas eu não sei se realmente vai acontecer em si, né? Mas é uma possibilidade, né, nunca descartável, porque, querendo ou não, a gente tem que sempre buscar uma alternativa para algum problema, né. Se eu não tô conseguindo, gerar renda naquele meu negócio, eu tenho que expandir na minha mente, eu tenho que expandir meu negócio para ver se eu consigo ter algum tipo de lucro com as outras alternativas, entende. Isso é o meu ver, mas se você pensa diferente, também deixa aqui nos comentários. E que nem eu falei, como é muito mais amplo o que eu vou falar,
Cara, até na questão em si dos restaurantes, né, aqueles restaurantes de 5 estrelas, se a inteligência artificial não precisa de uma alimentação física, né, de um alimento, de uma comida, o que também vai acontecer, né? Porque a gente bem sabe que a maioria dos restaurantes, né, envolve, né, aquela questão emocional, né, de levar parceiro no restaurante para conhecer isso, aquilo. Se a inteligência artificial virar moda, né, entre os adultos, né, entre as pessoas de um relacionamento, também vai quebrar um pouco, né, a parcela do lucro desse tipo de mercado, né? Porque se a inteligência artificial não come, não bebe, só é programada, não precisa de nada além disso, o que vai acontecer com esses restaurantes? Até também, que eu posso dizer aqui, se vocês também pensam assim comigo, é na questão de viagens. Mas você pode levar essa inteligência artificial? Tá, pode, mas não vai ser que nem aquele vínculo que é muito imposto pra gente, né? Questão, tipo, de agradar o parceiro 100% das vezes. Tem que fazer tudo aquilo, né? Também, por exemplo, na questão para viajar em Paris, que é um ponto turístico mais visto, né, do mundo, que tem um número maior de visitantes, né, que vão lá, porque geralmente envolve aquela questão romântica, né? Se a inteligência artificial que você programar já agrada você 100%, você não precisa, né, se moldar, que nem os relacionamentos casuais, né, que você tem que moldar pelo seu parceiro. Muitas vezes você deixa de fazer aquilo que você gosta para agradar o outro, né? Se acontecer isso, cara, esses pontos turísticos, restaurantes, até a questão de produtos de luxo, né, bolsas, etc. Porque que uma inteligência artificial vai usar uma bolsa de luxo, um sapato de luxo, uma roupa de luxo, se você pode mesmo personalizar aquele avatar, entende? Então, eu acredito que vai ser muito mais amplo a queda desses mercados, sabe? E querendo ou não, que nem eu já falei pra vocês da questão dos cosméticos, eles vão ter que se moldar, né? Vão ter que se atualizar, entre aspas, né? Do novo mercado que vai entrar, né? Pode fazer collab, sei lá, alguma coisa eles vão fazer que essas plataformas de inteligência artificial que vão evoluir a um tal grau que eles vão tentar pegar uma parcela do lucro das pessoas que têm as inteligências artificiais. Porque, querendo ou não, mano, tudo envolve dinheiro, tudo envolve lucro, tudo envolve pegar uma pequena fatia do bolo, né? Como você já tem um ser, né, entre aspas, perfeito, né, que agrada você em tudo, que não tem nenhum defeito como ser humano, eu acredito que grande parte desses mercados vão entrar em crise em um tempo, mas, querendo ou não, eles vão tentar moldar a um novo mercado que vai surgir. E que nem o vídeo anterior que eu já fiz, da questão dos relacionamentos, né? Ou qual que vai ser o impacto real. Cara, é importante a gente lembrar que a experiência humana é insubstituível. Eu sei que vocês podem argumentar, mas isso e aquilo, pode dizer um monte de coisas que compensa mais uma inteligência artificial do que um parceiro real em si. Tudo bem, cara. Vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai discutir. Eu vou dar minha opinião, vocês dão a sua. E assim a gente vai moldar uma linha de raciocínio mais ampla, né? Muito mais maleável. Só que a complexidade das emoções, a imprevisibilidade, a profundidade das conexões físicas, né, e intelectuais que só o ser humano pode oferecer, são elementos que a inteligência artificial, por mais avançada que seja, eu acredito que ainda não consegue, eu acredito que ainda não vai conseguir replicar completamente essa complexidade humana, sabe? O que a inteligência artificial pode fazer é complementar, né? Ou até mesmo, para alguns, né, servir como substituto temporário ou parcial. Mas a demanda por interações humanas autênticas, como as nuances e desafios, provavelmente persistirá. E o impacto, portanto, pode não ser uma substituição total, mas sim uma reconfiguração do mercado. Talvez, né, só talvez, a inteligência artificial atenda a um nicho específico de necessidade de companhia, enquanto o mercado tradicional se adapte, talvez focando ainda mais na experiência humana única e a conexão genuína. É que nem eu disse, a inteligência artificial a curto prazo pode parecer algo milagroso, algo esperançoso, mas será que é saudável, cara, a longo prazo? Será que a humanidade não está tentando fugir da realidade, não está tentando encarar, né, os desafios, os atritos que relacionamentos normais, relacionamentos casuais têm e são naturais? Será que eles não estão tentando evitar lidar com as frustrações dos relacionamentos reais? A verdade é que não dá para parar esse movimento, porque ele já começou. O que a gente pode e deve fazer é conversar sobre isso, sabe? Entender os impactos, né? Assim como eu disse
no decorrer desse vídeo e pensar, né, nas consequências e se preparar para o que vem por aí. Seja no sentimento, no mercado, na economia, nas relações, a IA já está mexendo em tudo. E talvez no fundo o que todo mundo busca com ou sem inteligência artificial seja só ser ouvido, ser valorizado e se sentir importante para alguém. Se isso vier de um humano ou de inteligência artificial, isso é uma discussão para outro vídeo. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente do meu, ou até mesmo como o meu, e também se você tem algo a acrescentar a mais sobre o impacto das inteligências artificiais nos relacionamentos, também deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E deixe o próximo tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, beleza? Então, sucesso para você e até a próxima!